Oi, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Andreia, de matemática. Essa semana nós faremos o caderno de atividades do Peixinho, páginas 12 e 13. Explicação do exercício 1 da página 12. Estamos falando de números distintos. O que significa distintos? Primeiro, significa diferentes. Então, na questão 1A, quais números você consegue formar usando esses três cartões, né? Esses três algarismos que ele colocou. Então, quantos números distintos, quantos números diferentes nós podemos formar com esses, alterando apenas a posição dos números. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o número 9, 1 e o 7. Então, eu posso, por exemplo, aqui eu tenho, fica 917. Eu posso fazer, então, 971. Né? Já alterei e criei um outro número. Posso fazer também 719. Alterei a posição dos algarismos e criei um outro número. Por exemplo, temos também aqui, olha, 179, ok? E assim por diante. Não é infinito, tá? Então, vocês vão criar no A a maior quantidade de números diferentes que vocês puderem, com os três algarismos que aparecem para vocês. Continuando no exercício 1, questão B. Estamos falando sobre sistema de numeração decimal. Então, vocês lembram? Aqui eu tenho o 9 na casa da centena, o 1 na casa da dezena e o 7 na casa da unidade. Tá? Então, o que significa? Quando nós temos um número só, por exemplo, se eu tiver só o 7, ele está na primeira ordem, tá? Na ordem da unidade. Então, eu tenho aqui só o número da primeira ordem, da unidade. Agora, se eu tenho o número 17, aqui eu tenho a unidade e a dezena, ok? Então, aqui eu tenho um número que vai até a segunda ordem, tá? Lembra aqui, ó, colocar aqui em cima. Unidade é a primeira ordem, dezena a segunda ordem e centena a terceira ordem. Agora eu tenho um número aqui, 917. Esse número foi até a terceira ordem. Quem é na terceira ordem? Centena, tá? Então, se eu tenho um número aqui, por exemplo, 50, o 50 vai até que ordem? Vai até a segunda ordem. Quem está na segunda ordem? Dezena. Tá? Se eu tenho um número aqui, 2, o 2 vai só até a primeira ordem. Quem é na primeira ordem? Unidade. Então, quando um número tem três algarismos, foi até a terceira ordem, ele vai até a centena. Agora, exercício 2 da página 12. Números decimais. São números formados por uma parte inteira e outra parte decimal, separados pela vírgula, tá? Então, a principal característica do número decimal é a presença da vírgula no número. Nesse exercício, é parecido com o exercício 1, tá? Você vai ter que formar quantos números você puder com os algarismos dados e a vírgula, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, antes da vírgula, a parte inteira, ok? Aqui eu tenho 4. Então, eu tenho o número 4, eu tenho uma vírgula, depois da vírgula eu tenho 75, ok? Então, quais outros números eu posso formar com esses aqui, com esses algarismos? E a vírgula. Tem que ter sempre a vírgula. Então, eu posso, por exemplo, 7,54, ok? Ou posso fazer 54,7, ok? Então, vocês vão montar a maior quantidade que vocês puderem de números com esses algarismos e a vírgula. O exercício 3, da página 13, também usaremos essa explicação. Por quê? Você precisa somente separar a parte inteira e a parte decimal do número, tá? Então, por exemplo, o 4 é a parte inteira, ele é separado por uma vírgula da parte decimal. Então, se, por exemplo, eu tiver aqui 13,25, aí já sei que o 13, que está antes da vírgula, é a minha parte inteira. E o 25, que está depois da vírgula, é a minha parte decimal. Agora, exercício 4, página 13, tá? Estamos falando sobre decimais equivalentes. O que seria equivalentes?
Decimais equivalentes significam iguais, tá? Equivalente vem de iguais. O que que é? Decimais equivalentes representam a mesma quantidade, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho 0,3. Tenho também 0,30 e tenho 0,300, tá? A única diferença aqui são os zeros, tá? Eu acrescentei zero no 0,30, acrescentei um zero, 0,300 acrescentei dois zeros. E o que que isso significa? O número decimal, ele não se altera quando acrescentamos, né, que no caso eu coloquei mais zeros, ou tiramos um ou mais zeros à sua direita da sua parte decimal. Tá sempre aqui, ó, à direita da parte decimal, ok? Tá vendo? Então, se aqui eu tenho, por exemplo, 1,80. 1,80 é igual a 1,8? Sim, são decimais equivalentes. Não importa se eu tirei um zero daqui ou se eu coloquei outro zero aqui. Serão decimais equivalentes, ok? Ou seja, eles representam a mesma quantidade.